Glória a Deus. Deus é bom demais. E muito feliz em poder estarmos aqui para estarmos compartilhando da palavra. Eu fiz uma postagem essa semana, não sei se vocês viram, da Rede de Mulheres, que estava escrito assim: que tem a sua atenção, tem o seu, quem viu? Coração, isso, pastor. Quem tem, aonde está a sua atenção, está o seu coração, amém? Então, que possamos termos a nossa atenção, o nosso foco voltado a Deus. Eu sei que nos dias de hoje, você focar em algo, né? Você conseguir vencer as distrações, né? Vencer tantas vozes que estão ao nosso redor é um desafio. E você manter uma constância de busca, né? Porque há tantas ofertas no nosso dia a dia para a gente ver, assistir, ouvir e ouvir a voz de Deus, né? É algo tão importante para nós e é o que nós vamos estar falando hoje. Também da importância de estarmos ouvindo a voz de Deus e vencermos as distrações e silenciarmos as muitas vozes que estão ao nosso redor, né? Que possamos aprendermos a aquietarmos o nosso coração em Deus. Ultimamente eu costumo dizer que quando a gente ouve algumas histórias da Bíblia, a gente ouve sobre Marta e Maria, eu era Marta. Quando a gente ouve a história do filho pródigo, me identifico como aquele filho pródigo, mas não aquele que saiu, aquele que ficou, mas que não tinha um relacionamento com o pai e que não desfrutava ali da comunhão e do relacionamento que ele tinha com o pai. E eu vejo assim que quão importante Deus ele nos resgatar. Talvez Deus ele foi e te resgatou lá de fora, ou talvez Deus ele ainda precisa te resgatar mesmo você estando dentro, porque ainda há áreas na nossa vida que não foram alcançadas no nosso coração, que impede da gente ter esse relacionamento com ele. Eu vejo assim que Deus, ele nos chama para esse relacionamento, para podermos ouvir a voz de Deus. Quem aqui se deparou alguma vez na sua vida se perguntando: é difícil ouvir a voz de Deus? Como que eu posso ouvir a voz de Deus? Não sei se você já se perguntou, como você vai fazer, né? E uma coisa assim que quando a gente vê em Gênesis, Adão e Eva, eles tinham comunhão com Deus, não tinha? Todos os dias, Deus ele ia visitar eles para relacionar, para conversar, perguntar, e aí, como está o jardim, como estão os animais, como está? E eles tinham esse relacionamento com Deus bem pertinho, né? Só que quando um dia, né, a serpente, quando ela veio ter uma conversinha com Eva, ali a gente vê que aonde ela emprestou o ouvido. Enquanto eles estavam relacionando com Deus e dando ouvido aquilo que Deus tinha falado para eles, nada de mal tinha acontecido. Mas o momento quando ao vir a serpente de uma forma bem sutil ali, tentando enganar ali, trazendo palavras, colocando palavras como se Deus estivesse falando algo, foi ali o momento que trouxe uma queda para toda a humanidade. Então a gente vê que o que fez eles, de fato, distanciarem de Deus, sim, foi a desobediência. Mas o primeiro passo que realmente gerou isso foi a quem ela emprestou o ouvido. Então, hoje, que a gente possa avaliarmos dentro de nós quem eu estou emprestando o meu ouvido, aonde de fato está a minha atenção. Como eu disse, há muitas distrações, não é verdade? Quantas coisas temos aí ao nosso favor, né? À disposição, à vontade, de graça, muitas vezes, para tentar trazer ensinamentos, fundamentos, estar trazendo, né, pensamentos à nossa vida. Né? Gostaria de pedir para o Nando colocar um slide para que você possa estar acompanhando e que você possa estar anotando. Quero falar hoje sobre 7 chaves para você desenvolver a habilidade em ouvir a Deus e silenciar as muitas vozes que existem. Amém? Então, hoje nós vamos estar aprendendo aqui porque eu quero trazer algo que seja prático,
algo que você possa colocar em prática, porque aquilo que nós aprendemos e ouvimos, e quando colocamos em prática, ele faz efeito, né? Muitas vezes a gente não desfruta de algo melhor porque a gente não coloca em prática. E primeira chave, gostaria de pedir para o Nando colocar. Vamos estar lendo junto? Todo mundo está chegando? Vamos lá. Amém? Aqui é criarmos um hábito. O que é um hábito? Um hábito é algo que você já tem de costume, né? Algo que você gerou, que você não precisa ali fazer, de ficar pensando tem que fazer, algo que você gera, né? E a gente tem muitos hábitos. Todo mundo aqui tem vários hábitos. E você incluir dentro desses hábitos, principalmente no início, porque as premissas é o início, né? Talvez você fale, mas eu faço aqui, talvez o seu horário seja um pouco diferente, mas de você aprender a colocar prioridade em Deus, né? De você ter aquele momento de você orar, mesmo que seja curto, mas que seja com o coração entregue, que seja de uma forma intencional, você fazer esses momentos de você parar e acordar. Eu faço assim, eu antes de sair, de pegar celular, de ligar celular, qualquer coisa, ali na cama mesmo, eu falo, Deus, toma minha vida nesse dia, faça aquela oração ali, sabe? De falar assim, eu entrego a minha vida, o Espírito Santo me conduza, me ajuda, né? Porque de manhã, para mim, é aquele momento que eu tô mais, tipo, desligada, mais assim, tipo assim, sabe? Bem assim, cansada, assim. Então, para mim, não é aquele momento de chegar a estudar, mas de você aprender a colocar como prioridade, Deus, entrega a minha vida, o meu dia, né? Me guarda, me conduz nesse dia, porque são coisas que a gente vai aprendendo e colocamos em prática. É para você dar o acesso, Espírito Santo, venha na minha vida e faz do meu dia um dia para que eu possa me relacionar com o Senhor, que eu possa dar frutos, que eu possa ter comunhão. Então, essa é a primeira chave de a gente colocarmos como hábito, de estarmos buscando ao Senhor, colocando o nosso tempo a Ele. Segunda chave. Cadê? Vamos ler junto? 3, 2, 1. Coloque seu foco em Deus, através do louvor e da adoração. Já vou pedir para o Nando colocar Salmo 121. Está escrito assim, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que faz o céu e a terra. Aqui fala de novo sobre o foco. A tendência nossa é a gente colocar o nosso foco nos nossos problemas, na nossa conta que está atrasada, nos boletos que chegam, o que mais? Onde que às vezes a gente coloca o foco? Na correria do dia a dia, quem tem filhos, né? Eu tenho que fazer isso, preparar isso, a escola, atividade, dever de casa. Ou se você é mãe e trabalha, e você é dona de casa, os afazeres da casa, tantas coisas que a gente tem. Mas aqui fala sobre o louvor e a adoração. De você aprender no seu dia a dia, né, de você olhar para o céu e parar um pouco e falar assim, eu posso elevar meus olhos para o céu, para o Senhor, de onde me vem o socorro. Tá, fazer aquela pausa assim, pode estar às vezes as coisas não muito favoráveis. Às vezes você pode receber uma notícia ruim, só pode acontecer alguma coisa e você falar assim, Deus, antes de qualquer coisa, de me ficar preocupada, de ficar ansiosa, de ficar correndo para cá e para lá, que eu possa aprender a elevar meus olhos. Porque a adoração é isso, é o nosso coração se acalmar diante de Deus e falar, Deus, olha só as coisas, olha como é que tá. Às vezes eu chego assim falando meu pai, olha só, aconteceu isso, aquilo, mas acalma meu coração, porque eu posso adorar o Senhor. Já crendo que a resposta que eu preciso, a solução que eu preciso, o Senhor vai me dar. Né? Talvez não seja naquele exato momento ali as coisas já se resolverem, mas você aprender a colocar o seu coração no devido lugar. Porque às vezes a gente se depara assim, aconteceu algum problema? Aconteceu alguma coisa que você não esperava? Se você fica ansioso, preocupado, irritado, nervoso, as coisas podem até às vezes piorar, não é verdade? Porque às vezes a gente pode até brigar, a gente pode criar, sabe, todo aquele ambiente pesado, difícil, e às vezes a gente ia acalmando e falando, Deus, me ajuda a resolver isso, me ajuda a encontrar a solução para isso, e você se acalmar, porque você fazer as coisas calmo, né, tranquilo, é muito mais fácil do que você tentar resolver as coisas, né, ansioso, nervoso, preocupado. Então é algo que a gente precisa aprender. E como você faz isso? Falando, Deus, entrego em tuas mãos, me ajuda a adorar,
nos momentos bons e nos momentos ruins, porque é nesses momentos que Deus ele prova a nossa confiança nele, amém? Terceira chave. Vamos ler junto. 3, 2, 1. Sem desejos saciados e as almas da sabedoria, pois o homem pede o fluir da sabedoria. Vamos estar lendo também Provérbios 18, 1. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão externar o seu interior. Aqui fala sobre estarmos, né, ligados, estamos buscando, temos relacionamento com pessoas que buscam sabedoria, né? E a tendência hoje nossa é, às vezes, a gente se isolar. A gente, eu vou fazer meu estudo aqui, eu vou fazer a minha meditação ali. Isso é muito bom, mas tem momento que nós temos que estarmos aqui, assim como na igreja, em comunhão, porque Deus ele pode revelar coisas ao seu coração que pode edificar todo o corpo, toda a igreja. Né? E muitas vezes a gente se isola e a gente não tem esse de estarmos aprendendo, estamos ali avaliando se a forma que nós estamos interpretando a palavra está correta ou não. Né? Ultimamente a gente tem nossa hora da janta em casa e o Abner ele tem estudado muito, né? Então às vezes ele faz umas perguntas bem assim, às vezes até difícil. E às vezes eu também tenho as minhas perguntas e a gente senta e a gente sempre está ali perguntando, conversando, mas o que você acha de tal coisa? E a gente vai ali na Bíblia, a gente estuda junto. E como tem sido bom, porque às vezes coisas que eu ficava naquela interrogação e eu ficava procurando, às vezes não conseguia encontrar, com o estudo, aí o pastor vem, o Abel fala e a gente pega ali na Bíblia, como tem sido de grande valor para trazer mais entendimento, sabe? Porque às vezes a gente não consegue decifrar e fazer uma boa interpretação daquilo que a palavra diz. E quando a gente tem outras pessoas, e as coisas vão se esclarecendo. E quanto mais nós temos a verdade, a sabedoria, né, pautando nossas vidas, quanto mais a gente deixar a palavra entrar na nossa vida, mais o nosso caminho será mais claro, né? Mais o nosso caminho será reto. Então, é algo muito importante a gente estarmos associando cada vez mais, buscando sabedoria. E não se isole, não fique sozinho. Amém? Quarta chave. Vamos lá? 3, 2, 1. Viver uma vida de ações de graças trará. A gratidão vai atrair o favor de Deus. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Uma coisa assim que eu tenho aprendido, que levou um bom tempo, aprender a dar graça, aprender a agradecer em todas as coisas. Porque quando as coisas estão indo tudo bem, é mais fácil, né? A gente agradecer, a gente está tranquilo. Mas quando as coisas não vão muito bem, quando as coisas assim, tipo, assim, estão agitadas, é muito difícil a gente agradecer. E eu ficava, Deus, quantas coisas vão se ajeitar, quantas coisas vão se acalmar para eu poder dar graça, né? Porque às vezes eu tenho que me deparar com algumas situações que não está sob o meu controle, né? E para quem tem um filho especial, ou para quem tem filho, já dá para ter uma noção de que às vezes tipo, o seu filho você não tem como controlar. E acontece tantas as coisas no nosso dia a dia que eu falo, meu Deus, como eu posso dar graça no meio de tantas coisas acontecem. Mas quando a gente aprende a estarmos agradecendo o que nós temos, o que o Senhor tem nos dado, é tão, assim, fortalecedor no nosso coração, porque muitas vezes a gente já tem muito, na verdade. O Senhor já nos entregou muitas coisas. E tem algumas coisas que estão em falta, não é verdade? E tem algumas coisas que a gente fala, poxa, não está do jeito que eu gostaria que estivesse. Mas quando a gente tira o nosso foco apenas das coisas que nos faltam, das coisas que são difíceis, das coisas que não estão em ordem, colocando aquilo que nós já temos como gratidão, e estamos entregando nas mãos de Deus aquilo que ainda nos falta, aquilo que ainda nos falta, né? E aquilo que ainda está desorganizado, porque Deus ele pega a nossa gratidão, né? A nossa confiança, a nossa fé, amém? E ele pode agir através de nós.
Então, a gratidão, ela é muito importante, porque ela realmente, ela traz o favor na nossa vida. E essa ansiedade que muitas vezes invade o nosso coração, essa inquietude, porque muitas vezes a gente está tão focado no problema, tão focado nas coisas que estão desorganizadas, em desordem na nossa vida, e muitas vezes a gente se perde. Em vez de estarmos agradecendo, estamos desfrutando daquilo que o Senhor já nos deu, né? Se você tem filhos pequenos, desfrute desse momento, porque esse momento vai passar, né? Hoje eu vejo assim, meus filhos já estão grandes. Hoje eu tenho a alegria e o desfrute deles grandes, e os desafios também deles grandes. Mas se a gente não aprender a desfrutar de cada momento que a gente tem, a gente vai ficar sempre ansiando o depois. Ah, quando meus filhos crescer. Ah, depois é quando tal. Aí a gente sempre fica ali, sabe, desejando que venha, e nunca a gente aprende a viver, desfrutar o que a gente tem hoje. Então, se a sua situação, se você não tem filhos, desfrute o seu marido, o momento que vocês têm junto. E quando vier os filhos pequenos, desfrute esse momento, porque vai passar. E quando estiverem grandes também, porque um dia eles vão sair de casa, né, construir a sua própria vida. A gente está experimentando isso um pouquinho com a Agnes lá no Brasil, né? A gente fica muito feliz pelo aquilo que o Senhor está fazendo na vida dela, e no mesmo tempo que a gente fica aquele desafio, meu Deus, a gente não sabe se ela vai ficar lá mais tempo, se ela vai voltar rápido, e a gente está assim, Deus, entregamos em tuas mãos, né? E a gente vê que o desafio é grande, mas a gente vê também o quanto ele tem sido o socorro, né? Como ele tem sido, assim, cuidadoso com ela lá, e a gente aqui, né? E a gente vê que a gente tem aprendido cada vez mais a agradecermos pelo aquilo que a gente tem hoje e desfrutarmos desse momento. A quinta chave. Vamos lá, 3, 2, 1. Privados de contemplar a natureza, desgraça feliz, fato perfeito, pintado pelas bondosas mãos do Criador, onde se revela toda a sua voz sabedoria. Vamos lá, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aqui é algo também muito importante. Na correria do dia a dia, eu sei que muitos falam, às vezes eu nem consigo ver o sol, porque eu faço yaquim, né, eu faço zangueô, mas nos momentos que você tem oportunidade, você aprender a contemplar, né, a natureza, porque realmente é algo que a gente vê a grandeza de Deus, a perfeição de Deus e o quanto Ele cuida de tudo que Ele criou, né? A gente vê lá de casa, às vezes eu paro assim e eu vejo os passarinhos, porque tem um rataque logo atrás, e a gente vê ali eles comendo, aquele barulhinho, e só de parar de olhar assim, Deus, se o Senhor cuida desses passarinhos. A palavra diz que se Ele cuida e Ele dá de comer aos passarinhos, imagina nós que somos seus filhos. E às vezes eu falo, Deus, eu quero aprender. Assim como esses passarinhos não estão, provavelmente eles não estão preocupados, né? Nem sei se eles têm pensamento, mas da gente saber que a provisão ela virá, né? E na verdade ela vem, né? Assim, às vezes a gente passa alguns apertos e eu falo, meu Deus, mas o Senhor nunca realmente permitiu que a gente ficasse realmente assim, sabe, no zero, assim, de passar necessidade. E eu vejo assim a bondade de Deus. E quando a gente aprende a focarmos para aquilo que Deus criou e aquilo que é tão mais grandioso do que apenas as coisas que a gente vê no nosso dia a dia, né, da correria, a gente vê e a gente consegue, sabe, desfrutar de algo que vai além apenas de você focar no seu trabalho, no seu dia a dia, e são hábitos que a gente adquire, né, para que a gente possa viver melhor em Deus, né, porque é aquilo que Ele nos proporciona, amém? Chave 6. 3, 2, 1. Não se movam pelos sentimentos, mas pela palavra diz. Agir pela palavra é agir em fé. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, justo viverá por fé. Amém? Então, uma coisa importante é a gente não viver pelas nossas emoções, não tomarmos decisões, porque assim, as emoções elas vão surgir. Não tem como a gente não termos reações, não é verdade?
Se você ouve algo triste, uma notícia ruim, você vai ter emoções. E é natural, e é importante que a gente tenha. Só que, quando a gente vai tomar uma decisão diante disso, nós precisamos parar, aquietarmos nosso coração, para que a gente não venha tomar a decisão por essa emoção, né? Ou isso pode ser as outras emoções, a raiva, né? A irritação, o medo, né? A insegurança, são tantas outras emoções que podem surgir no nosso coração. Então, para que a gente possa colocar a palavra em prática, nós precisamos de estarmos nos enchendo da fé, né? E para isso precisamos ouvirmos aquilo que Deus tem para nossas vidas. E a palavra que já é escrita, que é a revelação daquilo que está no coração de Deus, que é uma bússola, né? A gente sabe que a palavra, ela está à nossa disposição para nos conduzir. E se a gente parar para buscar, a gente vai ter muitas respostas que a gente precisa para que a gente possa tomar as decisões corretas. O importante é a gente aprender a administrar as nossas emoções para que as nossas decisões sejam tomadas no momento certo. E em fé, não apenas pelos nossos sentimentos ou pelas emoções do momento. Porque se a gente vive tomando as decisões por aquilo que a gente está sentindo ou pela situação do momento, às vezes a gente pode ter decisões equivocadas. E às vezes a gente não vai conseguir voltar atrás, ou até mesmo atrasar, sabe? Ou criar situações que são muito mais agravantes. Então, que a gente possa estarmos dando mais ouvido, né, o que a palavra diz, para que a gente possa tomarmos as nossas decisões. A chave 7. 3, 2, 1. Aprenda a esperar em Deus. A espera revela as motivações do coração e a permite que a paz reine em você. Tenha certeza que o Senhor receberá toda glória nas suas decisões. Amém. Aqui outra. Vamos lá lendo Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Não é? Não? Não, né? Tá. Amém? Então, a gente aprender a esperar. Uma coisa, assim, que hoje em dia é um grande desafio. Porque a gente está muito acostumado nas coisas muito rápidas, né? As coisas, assim, já meio que quase pronta, né? E muitas vezes a espera, o momento da espera, ela é difícil nos nossos dias. Mas uma coisa a gente precisa entender que há tempo para todas as coisas. E há um modo que Deus ele quer fazer na nossa vida, né? O que vai fazer da nossa espera se tornar algo mais leve, algo mais sustentável, é se nós confiamos em Deus ou não. E se as nossas decisões, ela tá com a motivação certa. Porque se as nossas decisões estiverem em Deus e a gente saber que temos a nossa certeza que o Senhor, ele receberá toda a glória, né? Então a gente vai ver e aplicar que todas as nossas decisões, ela vai estar com uma motivação de estarmos glorificando e agradando o coração de Deus, né? E às vezes a gente se inquieta porque às vezes a gente tem um anseio, né? E às vezes a gente tem aquela necessidade por aceitação, necessidade para sermos aprovados, ou a necessidade, assim, sabe, para até mostrarmos, né? Eu tinha muita dificuldade, muitas vezes, por causa da insegurança que batia no meu coração, de ter a convicção se Deus estava comigo ou não. Sabe aquela coisa, tipo assim, para que Deus esteja comigo, as coisas têm que estar indo bem, tem que as coisas estar acontecendo. Isso me trazia muita crise emocional, porque eu falava, meu Deus, as coisas não estão indo como eu pensava, as coisas não estão indo bem, será que o Senhor está comigo ou não? Só que a gente vê na vida de muitos homens que as provações elas vinham, né? Que muitas coisas aconteciam que estavam totalmente fora do controle deles. Mas que ao esperar, ao continuarem confiando, depois a gente vê na história, a gente vê que todas as coisas fez cooperar para que o propósito e para que Deus fosse glorificado. A gente vê na história de muitos homens que parecia que a vida estava assim, cada vez mais se afundando,
cada vez mais sendo difícil. A gente tem muitos exemplos, né? Como José, como Jó, e às vezes a gente se depara assim na nossa vida, as coisas não indo bem, parecendo as coisas ficando piores, e a gente fala, Deus, será que o Senhor está comigo? Será que onde está, né, o cuidado de Deus, o zelo de Deus? Mas o zelo de Deus e o cuidado de Deus está ali, não é porque as coisas estão indo ruim, que não está dentro do controle nas mãos do Senhor. É que às vezes a gente não compreende o tempo da espera, o tempo de Deus trabalharmos em nossas vidas. Eu vejo hoje tantas coisas que eu falo, meu Deus, que a gente passou, que a gente teve de experiência, que muitas vezes aos nossos olhos estavam realmente, tipo, totalmente fora do nosso controle, e eu ficava pensando, Deus, o que o Senhor realmente quer nos ensinar? Será que todas essas provações é apenas só para forjar o nosso caráter, mas o que o Senhor quer mais? Hoje eu vejo que cada dor que a gente teve, cada situação difícil, gerou em nós perseverança, gerou em nós hoje um testemunho de saber que não precisa estar as coisas tudo bem, caminhando como a gente pensa. Porque Deus, Ele está conosco de fato, e Ele mostra, mesmo nos nossos momentos de dor, nos nossos momentos de fraqueza, nos nossos momentos de provações. Né? E eu vejo assim que Deus realmente ele mostra para nós que todas as coisas ele faz realmente cooperar para o nosso bem. Só que há esse tempo de espera. E esse tempo de espera, ele revela a motivação do nosso coração. É onde que Deus ele testa. Será que você está me buscando apenas porque eu sou um Deus bom e porque eu vou lhe dar bênçãos? Ou você quer estar comigo? Porque muitas vezes nosso relacionamento com Deus é assim, enquanto Deus está me abençoando, quando as coisas estão tudo indo bem, Deus está comigo, né? Ou eu quero Deus. Mas quando a gente tem esses momentos de provações, que onde que Deus ele está olhando para realmente a intenção e a motivação do nosso coração, é nesses momentos que a gente tem que parar e falar, Deus, eu quero não só as tuas bênçãos, mas eu quero estar com o Senhor. E eu vejo assim o que realmente nos sustentou nesse período de muitas provações foi Deus revendo a nossa motivação. E quantas vezes eu vi que a minha motivação não era realmente somente agradar a Deus ou glorificar o nome dele. Muitas vezes eu queria aceitação, eu queria mostrar que Deus estava comigo. E é aquela coisa assim, fazer por merecer, né? E é algo que a gente vai aprendendo que a gente não precisa de estarmos o tempo todo buscando mostrar que Deus está conosco, porque Ele realmente, de fato, Ele está. E a forma que Ele como é que fala? Ele confirma isso no nosso coração é quando a paz, né, ela vem, mesmo que você vê que as coisas não estão indo bem, é quando você consegue agradecer já sabendo, na esperança que aquilo que você não consegue fazer, Deus pode fazer. E eu vejo assim que isso tem sido tão libertador para mim, porque como a Bela hoje iniciou o culto, da gente poder avaliar o porquê que a gente faz o que nós estamos fazendo, porquê que nós estamos aqui todas as semanas, durante a semana. E isso eu tenho que estar fazendo sempre, porque a gente está aqui louvando ao Senhor, e eu lembro que acho que desde os 16 anos, mais ou menos, que eu estou no louvor, ou eu estava no louvor, ou estava na dança. Todos os finais de semana, né, fora as outras atividades da semana. E tinha vezes que eu estava aqui, como é que eu posso dizer? Só Deus sabe o coração, né? Às vezes estava com o coração assim apertado, angustiado, triste, com muitos questionamentos. Hoje eu vejo assim que Deus realmente ele foi me resgatando. Porque às vezes a gente pode estar aqui adorando ao Senhor, mas a motivação do nosso coração, a intenção do nosso coração ainda não está conectada, não está ainda curada o suficiente para que a gente possa relacionar com Deus e de podermos realmente entregarmos a nossa adoração, a nossa gratidão de uma forma genuína. Porque eu me percebia muitas vezes fazendo, mas assim, com aquele esforço. Eu preciso agradecer, sabe? Tipo, eu preciso louvar, eu preciso adorar, eu preciso fazer algo para Deus. E era algo muito assim, às vezes penoso,
difícil, porque eu falo, poxa, mas aqui dentro não tá, tem muita coisa que eu tô questionando, tem muita coisa que eu tô, sabe, não conseguindo confiar. E hoje eu vejo assim que Deus, ele foi me mostrando, ele foi se revelando que eu não precisava ficar nessa necessidade de fazer algo por ele, porque na verdade ele já tinha feito tudo o que eu precisava. Era apenas eu me lançar, né? E parar de querer controlar, sabe? De querer estar tá resolvendo tudo. Como isso foi libertador na minha vida. Porque eu ficava tão preocupado com um monte de coisa que estava totalmente fora, sabe, do meu controle, querendo tentar resolver os problemas de casa, endireitando o marido, endireitando o filho, resolvendo isso, aquilo, e eu me desgastava desnecessariamente. E quando eu chegava aqui no altar, em vez de eu estar agradecida, de estar ali realmente com o coração entregue, eu estava ali preocupando, ou até dizendo, Deus, faz isso, faz aquilo, Senhor, eu preciso disso, aquilo. E às vezes era totalmente, como é que eu posso dizer, contraditório aquilo que a minha palavra, a minha postura mostrava. Hoje eu vejo assim que eu posso louvar ao Senhor com muito mais verdade e sinceridade. Porque hoje eu falo, Deus, aquilo que realmente não é aquilo para mim fazer e que eu não possa realmente resolver, eu entrego nas suas mãos. Eu aprendi, gente, e é algo que vocês precisam aprender, é de você pegar todas as demandas, as situações que estão ao seu redor, as coisas que vêm, e falar, Deus, aquilo que é da minha parte eu vou fazer, mas aquilo que não está sobre a minha capacidade, eu entrego nas tuas mãos. E aquilo que eu realmente preciso focar, que é, né, estar tranquila, estar com o coração realmente, o meu foco voltado a Ele, e realmente desfrutar desse momento, desfrutar do hoje. Porque eu vivi assim, fazendo as coisas aqui, aparentemente, estando aqui, mas pensando já no próximo. Não sei se você tem esse problema. Eu tinha isso. E eu, como sempre a gente está envolvido em muitas coisas, então eu vi ela parecia uma máquina, né? Estava aqui fazendo a Rede Mulheres, mas já pensando já no evento próximo. E hoje eu falo, Deus, eu quero aprender a estar aqui, a desfrutar desse momento, a agradecer, a louvar, a fazer o que eu tenho. E aquilo que eu preciso fazer, que eu possa fazer de uma forma organizada, e eu possa aprender a fazer junto, em equipe, e algo Deus está me ensinando. E eu vejo assim, que cada vez mais tenho aprendido a estar entregando as coisas que realmente eu não posso fazer nas mãos do Senhor, e aquilo que a gente pode aprender a fazer em equipe, fazer e desfrutar. Porque eu vejo assim que Deus, ele não nos coloque junto assim como um corpo, para que cada um vai fazendo as coisas individualmente. Deus nos coloca como corpo porque um realmente pode ser de ajuda, de consolo, de estar ali apoiando um ao outro, e eu vejo assim que Deus, ele tem nos ensinado isso, né? Não só apenas ali na teoria, mas na prática. E quando a gente aprende a colocarmos em prática, parece coisas simples e talvez sejam até coisas que você já ouviu falar, ou talvez algo que você já sabe. Mas será que você tem conseguido colocar em prática, né? Será que você tem assim atentado àquilo que você tem aprendido? E eu vejo assim que faz efeito, gente. Todas as coisas Deus, ele nos deu disponível. Se Deus, ele não quisesse ter relacionamento com a gente, ele não teria deixado a Bíblia, ele não teria se revelado por profetas, não teria revelado de várias formas na tentativa de atrair o homem. Deus, ele quer esse relacionamento. Deus, ele quer que venhamos dar o nosso ouvido a ele. Então, que possamos estarmos atentando, Deus, me ajuda a colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido, para que eu possa realmente viver em abundância, assim como Deus, ele nos promete. Porque se ele nos prometeu algo, é para que possamos viver, amém? E não foi para alguns que Deus, ele deixou essa palavra. Deus, ele deixou para que todos aqueles que se achegam. Se nós fomos resgatados como filhos, todos nós como filhos temos esse direito, temos esse privilégio de vivermos aquilo que o Senhor tem para nossas vidas.
E que você possa estar, depois eu posso mandar para vocês, você colocar, Deus, me ajuda no meu dia a dia a criar hábitos para que eu possa realmente me conectar mais com aquilo que Deus ele quer na minha vida. E fechar e silenciar realmente aquilo que vem como distração. Porque da mesma forma que Eva ali veio o tentador, a serpente veio para tentar enganar, soprando ali no ouvido dela dúvidas a respeito daquilo que Deus disse. Né? E quando a gente vê em Jesus, em Mateus 4, quando Jesus ele foi levado ao deserto, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, veio da mesma forma, assim como no jardim, né? Adão e Eva eles foram tentados ali no deserto, né? Jesus ele foi tentado, né? E a gente vê que Jesus ele venceu pela palavra, porque da mesma forma o diabo ele veio com astúcia, usando a própria palavra. Só que naquele, sabe, intuito de tipo assim, meio que desafiar, se tu realmente é filho de Deus, por que você não faz isso ou aquilo? E muitas vezes nós, na tentativa de provarmos que somos filhos de Deus, muitas vezes a gente tem a atitude de querer usar a palavra para provar algo, ou para tentar debater, ou tentar justificar algo, que às vezes é apenas uma forma do diabo tentar nos seduzir e nos tirar do propósito, porque o propósito de Satanás ali naquele momento, no início do ministério de Jesus, era o quê? Alguém sabe responder? Qual que era o objetivo principal de Satanás ali, naquele momento? Tirar ele do foco, porque qual que era o foco de Jesus? Salvar a humanidade. O foco de Jesus era fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai estava em morrer na cruz para salvar toda a humanidade. Então ali, o diabo ele veio primeiro querer entregar aquilo que ele já tinha, na verdade, em Deus, que é o pão, o sustento, o alimento, que era o reino, né, todo, como é que fala, poder, a autoridade, né, o domínio, essas coisas, e por último, a vida. Né? Então a gente vê que Jesus, ele foi tentado para ser desviado do propósito que Deus tinha para a vida deles. E nós também. O diabo, ele quer nos distanciar, ele nos quer tirar do foco. O nosso foco hoje, como filhos de Deus, é honrarmos, glorificarmos o nome dele. Vivemos em comunhão com o Senhor. Então, ele vai fazer de tudo para nos tirar desse foco. Então, hoje, que a gente possa realmente, estamos pegando cada ponto e estamos avaliando dentro de nós, Deus, será que a motivação do meu coração está certa? Será que eu estou emprestando o meu ouvido a vozes, a ensinamentos, as coisas que me tiram realmente de onde o Senhor quer? O que eu tenho dado ouvido de ensinamentos que me distancia do Senhor? Né? Para que a gente possa realmente desfrutarmos daquilo que Ele tem para nós. E se Deus ele prometeu algo, gente, nós precisamos crermos e buscarmos, porque o Senhor, ele realmente quer nos entregar, né? Mas da nossa parte precisa de uma atitude, que não é você fazer por merecer, mas você confiar, de você entregar, de você se dispor do seu tempo para ouvir a voz dele, para você ouvir o que a palavra diz. Amém? Isso faz parte daquilo que o Senhor espera de nós. Um coração entregue, a motivação correta de fazermos, né, as decisões que realmente agradam o coração de Deus e de que realmente volta toda a glória para Ele, sem precisarmos de buscarmos aceitação, de estarmos buscando aquilo que realmente não nos preenche, amém? Que apenas ela vai só tirar aquele anseio do momento, para que a gente possa realmente buscarmos ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, amém?